Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos por este culto. Queremos colocar agora no teu altar a vida da Amanda. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar ela como canal de bênção para as nossas vidas. Que o teu Espírito Santo venha usar os lábios dela. Senhor Jesus, vem falar aos nossos corações, vem trabalhar nas nossas vidas. Usa a tua filha para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém? Então, é muito difícil estar aqui, né, gente? A gente fica com o coração na mão, né? Que realmente só a misericórdia de Deus na nossa vida. O tema do culto hoje é enfrentando o medo. Então, nós vamos falar um pouquinho do que é ter medo, né? Então, é uma coisa que todo mundo passa por isso. Então, por exemplo, as mulheres, né? Quem não tem medo de barata? Por exemplo, a maioria das mulheres tem medo de barata. Ela é uma coisa tão minúscula, mas a maioria das mulheres tem medo. Os homens, sei lá, uma coisa que os homens têm medo, assim, do escuro. Oi, de rato. O homem tem medo de rato. O homem fala assim, eu tô com nojo. Tudo mentira, né? Na verdade, ele tá desesperado, achando que o rato vai pular em cima dele, né? Na verdade, ele tem medo, né? Então, a maioria tem medo, né? Essa é a realidade. Então, eu trouxe uma apresentação para a gente ir passando. Vamos lá, então. Põe aí o primeiro slide. Vixe, está bem pequenininho, né? Mas eu vou ler aqui. Pode dar mais um. Enter aí. Tá, aqui, então. Enfrentando o medo. Então, é um versículo que eu vou ler rapidinho para vocês. Salmos 56, 4. Pode abrir a Bíblia, em Salmos 56, 4. Acharam? Salmos 56, 4. Bom, diz assim: confio em Deus e o louvo pelo que Ele é, pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Amém? Vou repetir de novo. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. Amém? Então vamos lá. A gente vai aprender um pouquinho sobre dois tipos de medo. Sobre o medo que é o medo natural e sobre o medo que não é natural. É algo que colocam na nossa vida. Tá? Então, pode passar aí, Diego. Diego? Tudo travou? Não? É XP, né? Então, vamos lá. O que assusta você? E aí, vocês vão vendo a pregação e vocês vão pensando nisso, tá? Então, o que assusta você? O assalto? O estupro? Espíritos? Inferno? Depressão? Pessoas? Pessoas nesse sentido me aproximar de gente. Tem gente que tem medo de se aproximar de gente, porque acha que a pessoa está pensando mal dela, né? Guerra? Derrota, homicídio. Então, volta só um pouquinho. Então, essas são algumas coisas que assustam o ser humano, né? E não só isso, como outras coisas mais. Então, por exemplo, animais, né? Barata, rato, o que mais que assusta você? Pode passar. Então, é normal ficar assustado? O que vocês acham? Quem pode falar para mim? Oi? Até certo ponto, é normal ficar assustado. Entendi. Então, assim, por que até certo... E realmente é isso, né? Então, Deus criou o ser humano e outras criaturas com a capacidade de reconhecer e reagir ao medo. Então, a primeira pessoa que teve medo na Bíblia foi Adão. Então, em Gênesis 3:10, o homem teve medo de Deus. Quando ele caiu no pecado, o que acontece? O Senhor chamou Adão. Adão, para onde que você anda? E ele estava o quê? Escondido. E a Bíblia fala, em Gênesis 3:10, que ele se escondeu da presença do Senhor, porque ele teve medo. Então, esse medo, ele veio na nossa vida a partir da queda do homem. Então, esse é um tipo de medo. O outro medo é
o medo natural, que é o medo que o Senhor colocou já na nossa vida como ser humano. Então, eu vejo uma barata, eu já reajo automaticamente. Né? Eu vejo isso, eu já... Por quê? Porque é um medo natural. Né? Então, é um medo natural. Esse medo não tem problema, porque o Senhor realmente nos criou assim. Né? E é diferente do outro tipo de medo. Então, eu tenho medo... Adão teve medo de Deus. Né? Então, vamos lá. O medo natural, ele serve para nos proteger. Então, exemplo, não é pecado a gente ficar assustado quando a gente encara um cachorro bravo ou qualquer outra coisa. Né? Tá bom. Apenas tome cuidado. Então, por quê? Porque a gente pode ter preocupações desnecessárias. Então, o que é um medo que não provém de Deus e que o Senhor não quer que a gente se agrade, que a gente pratique? É aquele medo assim, ó. Meu Deus, o que vai acontecer daqui a um ano? Meu Deus, minha vida não anda, o negócio não vai. Não sei o que acontece, meu Deus, mas e amanhã? Será se eu vou estar viva, se eu vou estar morta? Né? Esse tipo de medo, o Senhor não se agrada. Não é esse que o Senhor não quer que nós sintamos. E a maioria dos seres humanos sentem. Senhor, mas será que eu vou conseguir aquilo que eu tanto pedi para o Senhor? E tem gente que vive atormentado por causa disso. Por quê? Por causa da ansiedade. Porque a pessoa, ela se apegou ao medo de uma tal forma, e aí é onde a gente abre uma brecha para o inimigo entrar. Porque a partir do momento que eu começo a me preocupar com coisas que eu nem sei se vai acontecer, ou a gente dá uma brecha para o inimigo entrar na nossa vida. E aí o espírito começa, não, tem que ter medo mesmo, é isso aí, você não vai conseguir, a coisa não vai dar certo. Né? E a Bíblia fala que a gente não consegue acrescentar sequer um fio de cabelo na nossa cabeça. E nem um dia, nem um minuto sequer na nossa vida. Então, a gente está aqui no culto, daqui meia hora, eu não sei se vou estar vivo, pode ser que eu tenha um ataque cardíaco aqui e morra, por exemplo. Entendeu? A gente não sabe. Então, assim, pode acontecer diversas coisas que a gente não tem o controle sobre elas. Tá? Pode passar. Então, ter medo ou não ter medo? O medo, ele paralisa a nossa vida. E como que ele paralisa a nossa vida? Por ter medo de fazer algo, eu falo assim, não, eu não vou fazer. Nunca vou fazer, porque se eu fizer, vai acontecer tal coisa. Então, ele paralisa. Ele, de fato, a gente não consegue avançar na nossa vida em todas as áreas. Né? Por exemplo, a vida, sei lá, tenho medo de ir na escola e acontecer alguma coisa no meio do caminho, então é melhor nem ir. Então, ele paralisa realmente sua vida. Eu tenho medo de conversar com fulano, porque eu acho que o fulano vai falar, sei lá, vai me olhar feio. Então, ou eu não vou chegar perto da pessoa, porque eu acho que a pessoa não gosta de mim. Então, já paralisou ali o seu relacionamento com pessoas. Então, é totalmente contra realmente a palavra de Deus. Nossa preocupação, gente, ela não deve ser com medo, mas sim com a nossa fé. Porque o medo está relacionado à confiança que nós temos em Deus. Né? Então, até onde você confia no Senhor? Porque se você colocou a sua vida diante de Deus, você tem que ser como um bebê, como uma criança. Então, assim, eu vi um vídeo esses dias que uma criança, ela estava correndo assim num penhasco, né? E ela, viajando assim, tal, brincando, aquela coisa toda, ela foi direto para o penhasco. Ela ia se jogar, ela nem tinha nem noção do que estava acontecendo. Né? E era um vídeo, aí quando ela foi cair, era uma animação. Aí a mão de Deus pegou aquela criança tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente não se preocupa com o nosso dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer daqui a um tempo, né, o Senhor, Ele cuida de nós. Então, o Senhor não deixou aquela criança cair do penhasco. Ele não vai deixar você cair também. Ele vai te segurar, Ele vai falar assim, filho, volta, faz o retorno, porque não é esse o caminho. Então, o Senhor, Ele nos dá esse alerta, mas Ele quer o quê? Que a gente confie nele. Né? O medo é uma decisão. Então, o medo, assim como o perdão, que foi falado até ontem aqui na igreja, não é um sentimento. A gente acha que, não, mas eu estou sentindo que eu tenho medo, mas você não ter mais medo, não adianta você falar assim, não, vou orar para que eu não sinta mais medo. Não adianta, o medo ele é uma decisão. Você tem que decidir confiar no Senhor e não ter mais medo. Né? E por que eu digo que é uma decisão? Eu pesquisei bastante sobre isso. As pessoas pensam, o medo é como uma decisão. Então, por exemplo, as pessoas elas acham que o medo não é uma decisão, mas ela é. Como o amor é algo fora do controle. Na verdade, nós escolhemos as coisas. A Bíblia ela fala o seguinte, vamos abrir em Gênesis 34:3. Gênesis 34:3.
Quem que pode ler? Lê para mim aqui, Lucas. Quem diria? Pode ler, 34, 3. E pegou-se a sua alma como com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou efetuosamente a moça. Então, o que ele fez? Ele decidiu amar uma mulher. Então, assim, a gente não fala assim, não, mas eu vou esperar sentir. Não, você decide o que você quer. Por exemplo, um homem, quando está interessado numa mulher, a primeira coisa que ele faz é o quê? Decidir. Então, ele decide se ele quer aquela mulher. Né? Então, ele fala assim, bom, eu quero, então eu vou orar, né, vou falar com o Senhor, para o Senhor confirmar, mas ele tem que decidir. Se ele não decidir, não adianta ele ficar falando, não, vou orar para o Senhor aqui me revelar um sonho, né, mostrar a ela. Não, você tem que primeiro tomar uma atitude. E a gente vê na palavra de Deus. E tem uma série de versículos que eu poderia falar aqui para vocês, que o homem, ele deu o primeiro passo. Ele tomou a atitude e o Senhor o abençoou. Tá? Bom, o medo é uma decisão, assim como nós também decidimos em amar o Senhor. Mateus 22, 37. Deixa eu abrir aqui. Então, Mateus 22, 37, fala assim. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Então, amar ao Senhor também é uma decisão. Aí você fala, Amanda, mas eu tenho que sentir algo. Não, primeiro você fala para o Senhor, Senhor, eu decido amar o Senhor. Eu quero amar o Senhor, agora me ajuda com esse sentimento. E Deus vem e dá conforto, e o Senhor faz com que você o ame, como você nunca imaginou que você poderia amar. Mas primeiro a gente precisa tomar uma atitude. O outro está em Mateus 22, 39, que fala assim, e o segundo maior mandamento é parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. Então, amar o outro também é uma decisão. Né? Não adianta, vou sentir. Então, a palavra de Deus ela é muito clara em diversos textos da Bíblia, que o homem decide algo, ele sempre dá o primeiro passo. Aí você fala assim, Amanda, mas quer dizer que eu não tenho que me preocupar, sei lá, com o que vai... Eu não tenho que me preocupar se eu vou fazer uma faculdade, se eu não vou fazer, sei lá, se eu vou arrumar um emprego, se eu não vou arrumar. O que você precisa fazer diante do Senhor é assim, Senhor, aqui está a minha dificuldade. O Senhor sabe que você precisa de um trabalho. Então, você ora, mas você não fica desesperado. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então, planos, todo mundo pode fazer planos. Eu vou me planejar porque eu quero entrar numa faculdade. Isso não tem problema. Agora, o problema é quanto essa situação consome a sua vida. Ao ponto de você ter medo e não conseguir pensar em outra coisa. E falar, não, mas eu não vou conseguir pagar. Não, mas a coisa não vai dar certo. Aí a gente abre uma brecha realmente para o inimigo e ele vai falando na nossa mente até a gente realmente desistir de fazer aquilo. Bom? Também tem uma outra parte que o homem precisa decidir, que está em Efésios 5, 25, que fala assim, o homem, ele decide amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, assim, é um mandamento que fala, homens, né, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Se o marido não quiser amar a mulher como Cristo amou a igreja, o que o Senhor pode fazer? Porque ele tomou a decisão que ele não vai, e nós temos o livre-arbítrio. Agora, se ele fala assim, não, Senhor, olha só minha esposa, não amo mais ela. O que eu faço, meu Deus? Olha a situação. Mas aí ele fala assim, não, eu vou realmente decidir amar a minha esposa. Agora, Senhor, me ajuda com esse sentimento. Aí o Senhor pode trabalhar. Então, não é diferente com o medo. O medo, a gente tem que decidir. Não quero mais ter medo. Senhor, eu não quero mais ter medo de espírito, Senhor, porque eu tremo quando essas coisas acontecem. Eu não quero mais ter medo de sair na rua, assim, ficar desesperado achando que alguém vai me assaltar, que alguém vai me pegar. Né? Então, Senhor, me ajuda, eu decido não ter medo. E aí o Senhor vem e entra com a providência dele. Pode passar aí. Então, a decisão, ela é sua, ela é minha. Diz assim, Lucas 12, 4, 5. Jesus disse, digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno.
Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12, 4, 5. Então, não tenha medo, né? É muito claro o versículo, daquele que pode me matar, né? Pode me assaltar, pode acontecer qualquer coisa comigo. Porque se eu morrer, se eu sair da igreja hoje e eu morrer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Então, o Senhor vai me levar com Ele. Agora, a gente deve ter medo daquele que pode nos lançar no inferno. Então, que situação que é essa? Uma situação que eu não estou nem aí com a vida, né? Não tenho Jesus, ou não quero ter Jesus, estou totalmente fora dos caminhos de Deus, tal. E se eu morrer, eu posso ir para o inferno. Então, esse sim, né? E o Senhor, Ele é justo. Então, nós devemos realmente ter esse tipo de medo, né? Esse tipo de temor a Deus. Cadê um? Aí tem um outro versículo, né? Que dá assim, 2 Timóteo 1,7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de amor e de poder e nos torna prudentes. Então, olha que lindo que o Senhor fala. Pois o Espírito que Deus nos deu, então Deus nos deu o Espírito Santo dele, né? Não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de amor e de poder e nos torna prudentes. O que é essa prudência? É assim, se você, eu vou para casa agora, vou descansar. Eu vou deixar o portão aberto mesmo, porque eu não devo ter medo, né? Então, assim, o Senhor guarda, põe os anjos dele e eu vou dormir. Não, não é isso. Porque a palavra fala que nós temos que ser prudentes. E quem tem prudência tem discernimento. Então, é aquele que fala assim, não, eu sei que o Senhor está guardando a minha casa, mas o Espírito de Deus pede para mim ter prudência. Então, eu vou trancar a porta não vou deixar lá escancaradas as coisas para o ladrão poder entrar e fazer a festa na minha vida, né? Então, vamos fazer tudo com amor e com prudência, tá? Agora, a gente vai ver um pouquinho do que de verdade a gente tem que ter medo. Você, Amanda, o que eu faço, assim? Porque eu tenho uma série de situações na minha vida que eu tenho medo. A gente vai ver qual que é a nossa luta de verdade. Porque a gente tem um inimigo, né? Então, pode passar aí, Diego. Então, a nossa luta, ela não é contra a carne. Efésios 6, 10. Podem abrir, por favor? Vamos abrir. Em Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Efésios 6:12, desculpa, viu? 6:12, Acharam? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o meu irmão, ela é contra os poderes espirituais, né? Então, o reino espiritual, contra os poderes das trevas, dos nossos inimigos. E como que eu venço essa guerra? Eu venço essa guerra através da oração, através da armadura de Deus. E aí a gente vai ver isso. Então, nós não devemos pelejar contra os inimigos espirituais. A Bíblia diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. 1 João 5, 4. Paulo escreveu aos Coríntios, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. 2 Coríntios 10, 3, 5. O discípulo de Cristo, ele chega ao campo de batalha com a armadura de Deus para poder resistir às ciladas do inimigo. Efésios 6, 10, do 10 ao 18. Eu vou ler aqui, a partir do 10, tá bom? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo,
Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Então, a nossa luta, ela realmente é contra os seres espirituais. E a palavra, ela fala quais são as armas que nós devemos ter. E por que nós temos que ter essas armas espirituais? Paulo, quando escreveu isso, foi porque ele viu um soldado romano, todo vestido. Então, o Senhor falou com ele. E o soldado romano, ele usava essas armaduras. Ele tinha couraça, ele tinha o cinto, ele tinha o sapato, ele tinha um escudo, que era para se proteger da guerra, né? Aquela coisa que parece uma bola, né? Ele tinha a espada também, né? Então, Paulo, quando viu, o Senhor falou com ele, e ele começou a falar, não, o crente, né, a pessoa que realmente que tem Deus, que tem Jesus, ela tem que se proteger espiritualmente. Então, é assim que nós estamos e que nós temos que nos vestir todos os dias quando nós acordamos. Então, assim, quando você acorda, a primeira coisa que você faz, fala com o Senhor e pede para o Senhor, Senhor, me reveste das suas armaduras. Né? E a Bíblia fala que nos foi dado todo o poder e autoridade sobre qualquer principado. Então, aquele que tem Jesus, ele realmente faz a diferença no reino das trevas. Ele estremece o reino das trevas. Totalmente. Porque foi até falado ontem à noite, eu pensei muito sobre isso, que o diabo, ele não olha para nós assim, ele não tem medo da gente. Ele não tem medo de mim, nenhum. Mas ele tem medo do que Amanda é em Cristo Jesus. E isso ele tem medo. Por quê? Porque enquanto eu não tenho o Senhor Jesus, tanto faz. Mas quando eu tenho o Senhor Jesus no meu coração, aí realmente a gente faz a diferença. Amém? Estão entendendo? Amém? Tá bom. Pode passar mais um. Então, até onde vai a sua confiança em Deus? Tem um versículo, uma passagem na Bíblia, em Lucas 5:5, que diz assim: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Que passagem é essa? Pedro e os seus discípulos, depois que Jesus já tinha ido para os céus, Pedro e seus discípulos voltaram o quê? A pescar. Né? Eles voltaram para as atividades deles normais de dia a dia. E eles ficaram a madrugada inteira tentando pescar peixes. E eu imagino, gente, que Pedro, ele era um cara assim, tipo o cara do mar, né? Provavelmente ele sabia esses esquemas que o pessoal do navio, que pilota, como chama? Navio, né? Tipo esses barquinhos que vai buscar peixe, eu não sei o nome. Mas ele provavelmente... Banheiro... Eu não sei, como? Marinheiro, isso. Então, assim, provavelmente, Pedro, ele era o cara. Ele devia falar assim, ó, quando a lua estiver na posição tal, né? Não, porque aí tem isso, tem o lá, o... Né? Então, assim, uma série de coisas ele devia saber já para pescar peixe. E eles passaram a madrugada inteira e não pescaram um peixe. E a Bíblia fala em Lucas que quando eles estavam chegando na praia, Jesus estava lá. Jesus aparece para eles. Né? E Jesus olha para eles e fala assim, lança a rede no mar. Eu imagino que Pedro deve ter pensado na hora. Porque eu pensaria assim, né? Estou aqui, né? Tipo, eu fiquei a madrugada inteira tentando pegar o peixe, agora Jesus está falando para mim lançar a rede no mar. Tipo, você acha que eu vou pegar peixe aqui agora? Porque se eu não peguei lá no fundo, eu vou pegar aqui na praia, né? Então, o que o Senhor fala para ele? Lança a rede no mar. E aí Pedro pega e fala isso aqui.
Senhor, mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então ele decide obedecer a Deus. Ele decide realmente falar assim, não, porque ele falou que eu devo pegar o peixe, que vai aparecer peixe aqui na minha rede, eu vou lançar a rede. Então, é isso, essa convicção que nós temos que ter no nosso coração. Quando Deus fala conosco, a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou obedecer Ele ou não? Então, essa noite, Deus está falando com você e comigo. Ele está falando assim, filho, não temas. Não temas porque eu sou com você. Eu estou com você na escola, eu estou com você no seu trabalho. Eu vou cumprir aquilo que eu falei que ia cumprir na sua vida. Apenas lança a rede, porque eu sou poderoso para fazer a coisa acontecer. Então, é isso que Jesus está falando para a gente. Não tenha medo de se relacionar com pessoas, não. Tome a decisão de não ter medo, porque eu vou com você quando você for conversar com fulano, com ciclano. E você vai ver que a minha presença vai estar lá e você vai conseguir se relacionar. Não desista do sonho que um dia você colocou no seu coração, porque o Senhor sonhou primeiro. Porque eu estou com você, eu vou chegar lá com você. E aí a decisão de obedecer, ela cabe a nós. A Bíblia fala em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, se eu e você temos medo de coisas espirituais, temos medo de qualquer outras coisas que não sejam as naturais, nós não estamos aperfeiçoados no amor. E a Bíblia fala que o Senhor é amor. Então, se nós não estamos aperfeiçoados no amor, não estamos aperfeiçoados em Deus. Então, a gente precisa realmente repensar. E o que é esse desenho aí, que bastante gente conhece? Esse desenho, essa cadeira representa eu e representa você. E essa cruz é o Senhor Jesus no centro da sua vida. Então, quando você permite o Senhor Jesus fazer parte do centro da sua vida, o medo ele vai embora. Porque é o que eu falei, os inimigos eles têm medo. Não, eles não têm medo de mim, mas eles têm medo do que eu sou em Cristo. Então, se eu virar para um espírito e falar, olha para dentro de mim, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele não fica nem um minuto na minha frente, ele sai correndo. Se eu for na minha casa, orar lá pela minha casa, e tiver espírito lá dentro, demônios lá dentro, eu oro e eles fogem, porque eu tenho Jesus. Então, eles fogem da luz, da presença do Senhor. Então, aonde que está a sua vida? Como que está a sua? Aquela cruz ali, ela está no centro da sua vida? Ou não? Ou ela está do lado, está fora do centro da sua vida? E aí fica o seu eu dentro da sua vida. E o seu eu, gente, nosso eu não vale nada. Nosso eu fala que a gente não vai fazer nada, que as coisas não vão acontecer, e uma série de coisas que realmente não vêm do Senhor. Tá? Vamos lá, pode passar. Então, devemos ter cuidado. Aí eu queria que cada um abrisse, eu vou escolher as pessoas para a gente agilizar, e cada um vai abrir. Então, nós devemos ter cuidado com o quê? Carol, abre em Jeremias 23, capítulo 23, versículo 16. Raquel, abre em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Henrique, abre em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E Johnny abre em Deuteronômio 18, 22. Então, vamos lá. Nós devemos ter cuidado com o quê? Então, primeira coisa, com os falsos profetas. Pode ler, Carol. Espera aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração na boca do Senhor. Agora lê o 25 e 26. Tenho ouvido que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do próprio coração? 6:34, por quem eu pedi? Não devemos ter medo, então, das preocupações com amanhã.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agora, Filipenses 4:6, sobre o domínio do futuro, as pessoas que querem dominar o futuro. Para quem eu pedi, que eu já não lembro. O Henrique? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o nosso futuro. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes a vossa petição seja em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, antes de se preocupar com o seu futuro, ore e coloque diante de Deus, né, para que Ele cuide disso. E Deuteronômio 18:22, que é falsas revelações e visões. Esse aqui como assistente. Quando o tal professor fala sobre o nome do Senhor, a tal palavra se não cumprir, e não sucedir, assim está a palavra, que o Senhor não fala. Como saber e fala. O tal fala, não tenha temor dele. Então, assim, esse sim é o tipo, assim, são medos que, na verdade, não são nem medos, são cuidados que nós devemos ter com os falsos profetas, as preocupações com o amanhã. O Senhor falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que você está ansioso? Para o que vai acontecer amanhã se você não consegue acrescentar um dia sequer na sua vida? Então, falsas revelações e visões. Cuidado com aquele irmão, que fala assim, eis que te digo. Isso existe? Claro que existe, porque a Bíblia fala que existe o dom da profecia. Mas cuidado com o falso profeta, porque o que ele leu aí agora fala assim, que se aquilo que o profeta falou sobre a sua vida não se cumprir, é porque ele não era um profeta verdadeiro. Então, peça discernimento para o Senhor. Senhor, se realmente isso é de Deus, Senhor, fala comigo. E assim, é tão nítido as coisas que, quando não são de Deus, por exemplo, sei lá, Mateus está aqui, Mateus é solteiro, tal, não está buscando nenhuma menina, glória a Deus, está esperando no Senhor, o momento certo, o momento que ele vai amadurecer mais para ter uma namorada. Aí chegou um irmão lá e fala para ele, eis que te digo, porque você precisa agora ficar com aquela menina, porque Deus colocou ela na sua vida agora, vai lá dar um beijo nela agora, não precisa casar, por exemplo. Isso não é de Deus, Isso não é de Deus, Ou uma pessoa, por exemplo, que Mateus, nossa, ele jamais olharia para aquela mulher. E aí a pessoa vem e fala, não, mas o Senhor disse, não, mas olha, é isso, Então, assim, você tem que avaliar, tem que ter sabedoria, prudência, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Profecias, irmão, você cansou da sua esposa, ela está estranha, pode terminar, o Senhor tem uma outra preparada para você. Isso não pode ser de Deus, porque não condiz com a palavra de Deus. Entende? Então, a gente tem que ter sabedoria e discernimento nas profecias, E sobre o domínio do futuro. Isso, Deus falou muito no meu coração. Muito, mas muito mesmo. Por que você está se preocupando, Amanda, com o que vai acontecer daqui a um ano? Faça os seus planos. Como a palavra diz, coloque as suas petições, as suas orações diante de mim. E eu cuido desses seus, que você acha que é problema, ou que você acha que não é problema. Deixa que eu cuido, mas coloque diante de mim. E não fica vivendo isso todos os dias. Então, nós temos que viver como diante de Deus? Um dia após o outro. Então, eu estou aqui, O primeiro passo, acordei de manhã, ok, preocupações com o dia de hoje. Segundo passo, com outro dia, e assim vai. Então, o que vai acontecer comigo nesse dia? Bom, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, e eu sei que as minhas orações já estão diante do Senhor. Amém? Pode passar aí mais um slide. Deixa eu pegar esse aqui. Então, em Deus está a nossa confiança. Olha o que Davi falou, que foi o que a gente leu lá no começo, em Salmos 56:4. Davi falou assim, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Salmos 56:4.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, 11. Gente, o medo que a gente tem que ter aqui, o temor é de Deus. Tenha temor de Deus. Por quê? Porque o Senhor, sim, vai julgar você. O Senhor, sim, vai olhar para a sua vida e vai falar assim, bom, minha filha está andando com uma vida em santidade, uma vida reta ou não. Então, tem uma passagem que Davi fala assim, que ele tem medo do juízo de Deus. Ele fala, Senhor, tem misericórdia, porque eu tenho medo do teu juízo. Então, do Senhor, sim, nós devemos ter medo. Né? E é no sentido de temor, de reverência a Deus. A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Então, imagina quem zomba de Deus. Então, disso sim nós devemos ter medo. De brincar com as coisas do Senhor, de brincar com a palavra de Deus. E não de demônios, não de espíritos, de nenhum espírito. Amanda, mas aquele negócio de principado, de potestade que é maior no reino espiritual, tal. Não tenho medo de nada, de nenhum espírito, independente da sua hierarquia espiritual, porque nós temos o Senhor Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o Senhor, Ele se preocupa com esse dia por você. Ele já cuida de você, né? Não se preocupe, não ande ansioso. Eu não devo andar ansiosa pelas coisas que ainda vão acontecer, porque o Senhor também cuida de mim. Né? A palavra fala, para cada dia basta o mal daquele dia. Então, o que vai acontecer hoje, que basta o que vai acontecer hoje. Então, viva assim, que você vai ver o que o Senhor vai fazer. Porque viver assim é como uma criança, literalmente. Porque a criança, você acha mesmo que a criança está preocupada se amanhã ela vai cair ou não? Ela não está nem um pouco preocupada. O que ela faz quando ela acorda? Uma criança pequenininha. Ela vai correndo pela casa, ela não está nem aí se ela vai cair. Ela sobe a escada, daqui a pouco está quase caindo. Né? Aí chora pra caramba porque caiu, daqui a pouco já levanta de novo e ela não se lembra que ela caiu. Né? Fala, você acabou de cair, você vai correr de novo. Então, a criança ela não tem esse medo. Então, é assim que nós devemos ser diante do Senhor. Não ter medo de nada, a não ser dEle. A não ser dEle. Amém? Então, é essa a passagem. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês essa noite, que o Senhor falou muito no meu coração. Então, nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar, então, para agradecer a Deus? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, Deus. Nós queremos te adorar, Espírito Santo, e dizer, Senhor, eu quero, Deus, eu quero, Senhor, não ter medo, em nome de Jesus. Eu quero falar com você que está aí sentado, em nome de Jesus. Se você sente medo no seu coração, se você sente medo, sente aquela angústia, Senhor, mas eu tenho medo de espírito. Olha, Deus, eu vou ser sincera com o Senhor, eu tenho medo mesmo. Me ajuda, Senhor. E eu vou contar para você o testemunho, como o Senhor tirou o medo do meu coração. Um dia, eu me converti ao Senhor. E eu sentia muito medo. Mas eu tinha muito medo do escuro. Muito medo. E um dia, eu estava deitada na cama e eu falei assim para o Senhor. Senhor, aquela irmã falou para mim que eu devia orar ao Senhor, que eu devia pedir para o Senhor tirar esse medo do meu coração. Então essa noite eu estou orando, Senhor, me ajuda, tira esse medo do meu coração. E comecei a pedir para Deus fazer isso e fui dormir. Quando eu estava dormindo, eu sonhei que tinha uma luzinha bem pequenininha no meu quarto. E ela era bem pequena mesmo, parecia um vagalume. E ela rodeava o meu quarto, rodeava. E eu acordei no meio da escuridão. Aí eu levantei e comecei a seguir aquela luzinha. E a luzinha foi até a porta da varanda da minha casa. Quando chegou lá, eu falei, eu não vou abrir, porque se eu abrir, eu vou ver coisa ruim. Aquela luzinha insistia para que eu abrisse. E quando eu abri a porta do meu quarto, eu vi 2 homens enormes, um de cada lado da minha porta. Eles tinham mais ou menos uns 2 metros de altura cada um. Eles estavam com uma roupa igual aquelas roupas do soldado romano. E eles tinham uma espada, que a espada deles brilhava tão forte, mas tão forte, que aquela luz invadiu todo o meu quarto. E quando eu olhei para trás, o meu quarto inteiro estava iluminado. O quarto inteiro. E eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor foi muito claro comigo. Filha, não tenha medo, porque eu estou aqui. Essa luzinha que você viu é o Espírito Santo.
É Ele que está dirigindo a sua vida e que te levou para a porta para você ver que foi eu que coloquei os anjos aqui na sua porta para que nenhum mal possa entrar na sua casa. Então o seu quarto, ele está iluminado pela minha presença. Então, em nome de Jesus, essa noite, assim como o Senhor me libertou do medo do escuro, nunca mais eu dormi com a luz acesa, nunca mais eu tive medo do escuro. Eu não tenho medo de demônio, eu não tenho medo de espírito nenhum. O Senhor sabe do meu coração e muitas vezes eu sou ansiosa e tenho sim medo do futuro. E eu falo, Senhor, me ajuda. Eu decido não ter medo. Quando eu estudei essa palavra, eu decidi, eu falei, eu não tenho mais medo. Em nome de Jesus, Ele vai me ajudar. Ele está comigo. Então, se você tem medo de algo, qualquer coisa que não seja natural, em nome de Jesus, fique em pé agora. Fique em pé porque nós vamos orar para o Espírito Santo de Deus vir aqui. Ele vai vir aqui no nosso meio e Ele vai tocar em você de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, o Senhor vai te dar sonhos. O Senhor vai mostrar que Ele é Deus na sua vida, que é Ele que tira todo o medo, é Ele que tira a ansiedade, porque Ele está conosco. O Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui nós estamos, Senhor, e eu estou em pé também, porque o Senhor sabe do meu coração. Meu Deus e meu Pai, vem, Senhor, Espírito Santo, como o Senhor fez, ó Deus, na minha casa, há quase 9 anos atrás. Deus, faz essa noite com os teus filhos. Senhor, nós sabemos que nada é por acaso. Deus, se nós estamos aqui falando sobre o medo, é porque existem pessoas aqui que têm medo. Medo de espíritos, medo das coisas que vão acontecer no dia de amanhã. Espírito Santo de Deus, nós decidimos aqui tomar uma decisão, Senhor. O primeiro passo, nós não queremos mais ter medo. Em nome de Jesus, nós repreendemos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, toda a seta de Satanás contra a nossa vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que o diabo colocou na nossa mente, no nosso ouvido, seja repreendido. Em nome de Jesus Cristo, espírito da depressão, da síndrome do pânico, pelo poder do nome de Jesus, você vai bater em retirada essa noite da nossa vida. Saia do nosso quarto, saia do nosso travesseiro, saia dos nossos sonhos, pelo poder do nome de Jesus, porque na tua palavra diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, e a tua palavra diz que eu tenho poder e autoridade sobre principados e potestades. Então eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que me tira da tua presença e que me deixa ansiosa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui, Senhor, estamos em pé, não para mostrar, Senhor, não para mostrar, não, é porque eu estou aqui, não. Nós estamos aqui em pé, Senhor, para mostrar que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos da tua presença, que sem o Senhor nós não conseguimos lançar fora o medo. E na tua palavra diz que no amor não existe medo, que o perfeito amor, ele lança fora o medo. O medo produz tormento, mas aquele que se aperfeiçoa no amor não tem medo de nada. Em nome de Jesus, abre a sua boca agora e fale em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a vitória sobre a minha vida. Eu não tenho medo de nada a partir de hoje. Em nome de Jesus, eu não tenho medo do escuro. Eu não tenho medo de espíritos. Em nome de Jesus, que todo sentimento de suicida na minha vida que venha cair por terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, expulsa a depressão, expulsa a tristeza, porque o Senhor Jesus, Ele é com você. Em nome de Jesus Cristo, expulse agora todo espírito que fala no seu ouvido à noite, que fala que você deve se matar, que fala que você não tem mais chance, que para você não tem mais chance. Fale para ele que você em Cristo Jesus tem poder e autoridade sobre tudo isso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Senhor, aqui, ó Deus, vem, Espírito Santo, tocar no nosso coração, porque nós precisamos do Senhor e dependemos da tua presença. Em nome de Jesus, assim eu oro, Deus, agradecida, no nome de Jesus Cristo, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor vem, Senhor, com o teu Espírito e sela a nossa vida. Coloca, Senhor, os teus anjos na nossa porta, Espírito Santo de Deus, e que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Nós vamos louvar um cântico agora, que é o cântico que nós louvamos, que fala: vem, Espírito Santo, vem como o Senhor prometeu. Vamos aproveitar esse momento antes de terminar o culto. Nós temos tempo para tocar um louvor.
E vamos realmente falar: Senhor, vem com teu Espírito Santo. E que essa noite o Espírito Santo de Deus possa vir no seu interior, no seu coração. E se você que está aí sentado estiver sentindo de orar por aquele que está mais fraco, em nome de Jesus, saia do seu lugar e ore por aquela pessoa que precisa, que não consegue, que precisa de ajuda. Porque às vezes, irmãos, eu estou aqui falando: não, eu não tenho mais medo de espírito, eu não tenho medo, mas a minha irmã do lado morre de medo. E está aqui agora essa noite falando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então eu, como serva de Deus, tenho que me levantar aqui e falar: não, quem é que está fraco aqui na fé? Deixa eu orar por você, que em nome de Jesus o Espírito Santo vai descer de uma forma sobrenatural na sua vida e vai lançar fora todo medo. E você ainda vai testemunhar como eu testemunhei aqui. Esse testemunho eu já dei ele por muitas vezes para vários amigos meus, vários que tinham medo. Então vem aqui em nome de Jesus. Ore, você que está mais forte na fé, que você sabe que você não tem medo. Ore por um irmão que precisa, que está com depressão, que sente espíritos ruins ao lado dele. Em nome de Jesus Cristo, vamos louvar esse cântico. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, venha selar a nossa vida essa noite, Espírito Santo de Deus. Sela o nosso interior, Senhor. Retira todo o medo de nós, meu Deus. Nós enfrentamos o medo em nome de Jesus. Das águas paradas da minha alma, oh Deus, leva com o teu rio que traz vida. Senhor, vem encher-me.
Espírito.